Olá, estamos de volta. Nós vamos então agora montar aquilo que seria, sem dúvida alguma, né, o campo de trabalho. Você observar então que agora há uma necessidade de muito mais prática do que teoria, tá bem? O que você percebeu agora é que você terá duas orações. Você terá a oração de fora e a oração de dentro. Teremos a oração 1 e teremos a oração 2. E um termo da oração 1 estará duplicado. Ele reaparece na oração 2. E aí que é bacana você não perder a base. Sabe aquela lição que vai lá no comecinho de tudo? O que é uma oração? Uma oração você pode ficar, né, escrevendo páginas e páginas do que é uma oração, e no finalzinho você tem que falar. E que traz verbo. E que traz verbo. Poderemos ter um verbo ou uma locução verbal, como vocês já perceberam isso, ok? E nessa forma verbal, 99,9 serão verbos de ação. Teremos uma ação. E essa ação, ela é praticada por alguém, é recebida por algo, né? Conforme o verbo e o seu sentido, há atores ao redor dessa ação. Por isso que a gente tem que imaginar que cada verbo monta uma cena. Tá legal? Cada verbo, por trazer a ideia de uma ação, monta uma cena. Então analisa primeiro a cena 1. Depois você vai e analisa a cena 2. Esse elemento na cena 1 pode ser, de repente, um figurante. Aquele que fica lá no fundo, né? Tem a cena, os mocinhos, todo mundo se beijando lá, aquela coisa bacana. E você lá no fundo do balcão, numa mesa do lado, né? Nem aparece, recebe uma gorjeta, tal, figurante. De repente, na cena 2, aquela criatura que era o figurante pode aparecer num papel muito importante. Muda-se a cena, porque agora temos um outro verbo. É uma outra cena, os atores vão se encaixar de uma outra forma. Então, esse que está na cena 1 e que também estará na cena 2, nem sempre exerce o mesmo papel. Tá bem? Eu tenho que analisar a cena 1, analisar a cena 2. Vamos retomar o exemplo que eu acabei de colocar então. Observe que a frase, gosto do livro, que ganhou o Nobel. Quem tiver já a visão abstrata do negócio, já matou a charada. Tudo bem? Agora, quem não tem essa visão abstrata, vai começar a criar. Que isso que está construído aqui, ele vai reconstruir na memória. Enquanto a memória não está ativamente processando, ele vai construir na extensão dela, que é o papel, que é o caderno, e até que ele, dentro da memória, comece a processar isso aqui. Que ele vai reconstruir a frase original com o elemento traduzido. Só isso. Vai pegar a frase 1, transformar na frase 2, e em vez de usar o que original, vai usar a tradução. O livro ganhou o Nobel. Qual a função do livro na oração 2? Ah, o livro seria o sujeito. Parabéns. É isso que eu tenho que fazer. Esse aqui é um pronome relativo, o que retoma o livro, e na cena 2, qual seria a função do livro? Ah, na cena 2, o livro seria o sujeito do ganhou. O que está no lugar do livro? Se o livro é o sujeito, é o que é o sujeito da oração número 2. Tá bem? Daí a pessoa fala geralmente para mim, conforme ele vai avançando na aprendizagem, chega uma hora e fala assim, mas professor, mas como que o livro pode ser sujeito? Se está aqui, ó, preposicionado. Sacaram como a pessoa muda a cena? As novelas da Globo, elas têm uma coisa repetitiva, né? Você tem a cena do grupo rico e tem a cena do grupo pobre. Sacaram? Quando entra a cena do grupo rico, de helicóptero começam a gravar as praias, vê o calçadão de Copacabana, né? Adentra-se a câmera agora, adentra-se a uma sala muito chique, as pessoas estão ali com uma roupa maravilhosa, você percebe que a classe daquele grupo é uma classe que tem bens, que tem poder. Sacaram? Daí muda. Começa a sobrevoar a periferia, tá bem? Se aqui tocava uma música romântica e tranquila, já começa a tocar um pagodão aqui. Sacaram? Se aqui havia um som de piano,
Aqui começa um pandeiro. Você já começa a mudar, perceber a mudança de cena. Não é? Aqui é um jantar com vários talheres. Aqui o cara está comendo a coxinha na mão. Né? Sacaram? Começa a mudar. Então agora vai para a periferia, vai para o subúrbio e a cena muda. Sacaram? O livro na cena 1 é objeto indireto. O livro na cena 2 é o sujeito do ganhou. Por isso que a minha cabeça aprende a separar as cenas. Sacaram? Ou eu analiso a cena 1, ou eu analiso a cena 2. Conclusão, o pronome relativo retoma a palavra antecedente, não a função antecedente. Retoma o livro, não a função do livro. O que temos aqui dentro é o que pronome relativo. Tá bem? Notem que nós temos uma palavra que é simplesmente um show de palavra, né? Que é a palavra ânima. Tá legal? Que significa sopro. Então Deus, quando estava lá com aquele monte de barro diante de si, e começa a moldar o homem, né? Falar, você vai ter isto, começa a moldar o homem. Aquele monte de barro, para nada prestaria, se não houvesse o sopro de Deus. Né? Sacaram? Ó, é o momento em que Deus vai lá e, com o sopro de Deus, cria nessa criatura inerte algo chamado alma. Né? Sacaram então que você está olhando para um quê? E esse quê? Ele só vai ser animado, vai ser vivo, não é? Se você entender que ele tem dentro de si agora um sopro de vida. Há dentro dele algo que lhe dá vida. Não é um quê vazio, é um quê pulsante. Sacaram? E a partir daí nasce essa coisa maravilhosa chamada homem, chamada ser humano, que tem alguns defeitos. Um deles é não ter uma das espinhas, né? A gente sabe que uma das espinhas foram cedidas às mulheres. Já começa aí a mulher a lesionar o homem, né? Termina depois com o casamento e o divórcio, mas começa já tirando uma das espinhas do homem. E uma das principais marcas que o homem tem é o gogó, popular gogó, que é o pomo de Adão. Tá certo? Pomo de Adão, então, pomo é a palavra maçã. Né? Em francês, pomme é maçã, por exemplo. Né? Então, o pomo de Adão, que é esse gogozinho que o homem tem mais volumoso que a mulher, é a maçã entalada até hoje. Sacaram? Os homens nascem com esse castigo. É o pomo de Adão. Sacaram? Em vez de ficar quietinho lá, curtindo o paraíso, numa boa, festa todo dia, podia ter, né, o paraíso até hoje, a mulher foi lá, não. Né? Vão pecar. E daí o homem carrega o pecado dentro da garganta. Está lá, o pomo de Adão. Tá certo? Por isso que quando você encontrar algumas criaturas e você tiver dúvida sobre o gênero da pessoa, o pomo de Adão é uma das diferenças. Por isso que a pessoa, né, que muda de sexo, ele muda muitas coisas, mas o pomo não consegue. Por isso que geralmente ele usa um lenço no pescoço, usa um cachecol, né, para dar aquela disfarçada nessa marca que o homem traz. A maçã entalada na garganta. Tá bem? Então, nesse momento bíblico, você tem que entender, né, a importância da alma. A hora que você fala desenho animado, pessoa sem animação, ou pessoa animada, sacaram? É isso que você está trazendo ali. Que a pessoa tem espirituoso, tem essa vibração que é a vida, que é o que nos alimenta, né, para a vida. Então, procure perceber que nesse momento, você tem que olhar para um que e ser um pouco de Deus, um semideus. Entender que esse que depende do teu sopro. Sacaram? Você tem que olhar para esse que e falar, ó, esse que traz dentro de si a palavra livro. É isso que você tem que despertar. E o passo seguinte é encaixar, é contextualizar a palavra livro na oração em que ele estava, né, construindo. Em vez do que, eu vou usar a tradução do que. E com a tradução você já treinou muitas aulas, muitas frases. Com o substantivo você não falha mais. Agora, entender o que é aqui para poder classificar o inclassificável. Se você não der o sopro, você não entende a palavra que no português. Tá bem? Vamos a uma frase, então, em que eu vou inverter essa daqui. Tá legal?
eu digo o seguinte, ó. Li o livro que você gosta. Tá legal? É assim que o brasileiro fala. Li o livro que você precisa, li o livro que você necessita. É assim que o brasileiro fala todo dia. Tá bem? Na norma culta, essa não é uma boa construção. Perfeito? Número 1. Esse aqui eu troco por qual. Né? Esse aqui eu troco por o qual. Esse aqui significa o livro. Ótimo. Se você fez isto na tua cabeça, você está fazendo o estágio 1, o estágio 2. Se eu pegar minha filha de 10 anos e conversar seriamente com ela durante 15 minutos, ela também vai fazer isso. Essa é a fase infantil do pronome relativo. Uma criança também entenderia bem esse momento. O problema, então, é o terceiro estágio, em que você tem que encaixar o livro na oração número 2. E aí você está sacando que o verbo é a bússola, o verbo é o diretor da cena. Ele que fala, ó, vai você para cá, você para lá. Você fica aqui quieto, ó, você fica nesse ponto. O verbo é o diretor. Qual que é o sujeito do gosta? Ah, não pode ser o livro. O livro gosta de você. Daí viraria uma terra de doido. Então você sabe que o sujeito é você. Parabéns. Depois que você achou o sujeito, gente, solte a frase. Ela se monta sozinha. O problema é achar o sujeito e o verbo. Achou o sujeito e o verbo, botou ordem, o resto naturalmente se encaixaria. Você gosta do livro. Qual a função do livro? Objeto indireto. E aí vem o grande momento do pronome relativo. Voltar à tona e dar ao pronome relativo a forma por causa da função. Tudo bem? Por causa da função de objeto indireto, você vai ter que dar a forma que representa isso daí. E aí que vem aquela lição primordial. Qual que é a diferença entre o que e o qual? Um traz artigo, o outro não traz artigo. Por isso que no primo rico, você coloca a preposição de mais o artigo o e fica do qual. Agora, no primo pobre, que é tudo sem gênero, sem número, sem artigo, você só coloca a preposição que o verbo gostar exige. Quem gosta, gosta de algo. É só a preposição de que vai aparecer aqui. Tudo bem? Numa prova, então, li o livro do qual você gosta, li o livro de que você gosta, é a forma 100% correta. Ok? É esse o momento, então, em que você vai ter um dos picos de dificuldade, que é o preposicionamento do pronome relativo. Pronto. Já dá para colocar aqui do lado aquilo que vai ser o trajeto da aprendizagem. Tá bem? Você tem, então, para o pronome relativo, uma roteirização muito importante. Tá bem? Primeiro, você tem aqui desse lado a estratégia de combate. A estratégia é identificar, traduzir e encaixar. Só que encaixar é uma palavra muito brega, gente. Sacaram? Daí você vai lá e coloca contextualizar. Ó que chique. O que é contextualizar, então? Pegar a tradução e encaixar na cena 2. Onde que a tradução se encaixa na cena 2? Ou seja, montar novamente a oração, não com o pronome relativo, mas sim com aquilo que ele significa. E perceber qual que é o verbo, qual que é o sujeito, qual é o complemento e os vínculos criados. Tá bem? Primeiro problema. A prova vai fazer perguntas sobre classificação. Ok? Classificação do pronome relativo, classificação da oração subordinada adjetiva. É o primeiro foco de trabalho. Segundo foco importante que você tem é o preposicionamento, do pronome relativo. E, daqui a pouquinho, problemas de crase no pronome relativo. Se você não souber trabalhar o pronome relativo, você vai ter problemas de concordância verbal.
Ok? Problemas de concordância verbal. Nós teremos também momentos de troca. Posso trocar o pronome relativo X pelo pronome relativo Y? Haverá momentos de equivalência. E teremos ainda a vírgula antes do pronome relativo. Tudo bem? Tudo que nós fizemos está sendo reconstruído agora com um elemento complicador. Você vai rever regência, crase, concordância, tudo tendo como problema o pronome relativo. Tudo bem? A manha está aqui, ó. Não trabalhar com o original, trabalhar com a tradução e mentalmente montar a tradução na oração. Tudo bem? Em busca do funcionamento. O pronome relativo está funcionando em que lugar? É esse que é o grande lance, tá bem? E daí quando você passar a entender quem é você, as principais perguntas existenciais, né? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Por que nós estamos aqui? Né? Para onde eu vou depois que morrer? Né? O que eu era antes de existir? Essas perguntas existenciais, elas se traduzem na gramática em duas funções. Tá legal? Em duas funções. Então, há funções sem preposição e funções com preposição. Tá legal? Se você tivesse nascido numa época grega clássica, ou você sendo contemporâneo, por exemplo, de um Leonardo da Vinci no Renascimento italiano, já pensou que delícia? Você vivendo, por exemplo, na Itália no século XVI, né? 1520 lá na Itália, que coisa linda, que prazer enorme que seria isso daí, sacaram? Mas você nasceu numa era chamada Era Lula. Você está aqui no Brasil, 2012, século XXI, sacaram? Lá naquela época você tinha direito de estudar latim, saber adjunto adnominal, saber complemento nominal, olhar para uma oração e falar, essa é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzido, definitivo. Saber tudo, sacaram? Você era um contemporâneo de Aristóteles, já pensou? Né? Século V a.C., você lá do lado do Platão, né? Conversando sobre futebol com ele. A pessoa que delícia. Então esse é o momento que você fala assim, professor, onde que eu estou? E as suas perguntas existenciais são todas respondidas. Você está no Brasil, sacaram? Você está no século XXI, na era Lula, sacaram? E a Dilma ontem, né, falou que tal coisa era 300% garantido. Olha lá, começa a conviver com Lula, né, dizer 100% já não está bom? Não, isso aí é 200% garantido que vai dar certo. 300, olha lá, isso aí já pegou do Lula, sacaram? Então é aquele momento que a gente percebe assim, como você vive num país desgraçado, de analfabetos, o mínimo que você faz já dá aquele salto de qualidade. Então nós temos, na montagem das coisas, duas funções, sem preposição e com preposição. Tudo bem? Quem cita um termo cujo núcleo não vem preposicionado? Pelo amor de Deus, gente. Olha, esse silêncio agora, né? Eu comecei a pôr a mão na mesa aqui, eu falei, vou morrer, vou morrer. Não é possível. Será que eu estava falando sozinho até agora? Né? Ah, objeto direto. Objeto direto. O predicativo do sujeito também. Predicativo do sujeito, se não for uma expressão idiomática, né? Por exemplo, ele é sem terra. Né? Sem terra é uma expressão que já vem com preposição. Mas o normal é o predicativo do sujeito vir sem preposição. É o mais normal. Né? Um aposto, que é uma informação meramente explicativa, que você põe do lado, por isso que é aposto, posto do lado. Né? Pedro Álvares Cabral, navegador português. Navegador português é um aposto. Pelé, rei do futebol. Né? Rei do futebol é um aposto. Temos o vocativo, que não vem com preposição. Né? Vocativo é quando você invoca alguém. Tá certo? Alguém passa na rua, você chama. Ô, seu Zé. Né? Ô, fulano. Esse é o tal do vocativo, você invoca a pessoa. Professor, olha lá, é o vocativo, tudo bem? Sacaram que essas coisas você só aprende na última lição. Quando está acabando a análise sintática, daí você aprende essas porcarias. Mas essas outras aqui, ó, sujeito, objeto direto, desde o primeiro dia. É aí que está o jogo, tudo bem? Com preposição, quem cita com preposição? Opa,
Objeto indireto é a matriz de tudo aqui. E, por sua vez, quando a base é nome, quando a base é substantivo, quando a base é adjetivo, e nasce uma vinculação, essa vinculação é sempre preposicionada. É o tal do complemento nominal. Tudo bem? É aí que eu tenho que perceber que é sempre com preposição. Adjunto adverbial. Quando adjunto adverbial não é de uma palavra, mas é de uma expressão, naquela tarde, naquela sala, né? No centro, na cidade, na noite, sempre vem com preposição. Adjunto adverbial, sempre com preposição. Tá bem? Quando você usar um agente da passiva, o agente da voz passiva, coitado, além dele ser rebaixado de cargo, ganha uma preposição, que é uma desgraça na vida da pessoa. Sacaram? É como se caísse uma praga na tua vida. Não é? Ganhar a preposição é ruim. É o que acontece com a agenda passiva. Era o sujeito da voz ativa, desce para a voz passiva, todo ferrado. Todinho ferrado. Tá bem? É aquilo que você começa a entender então. Ó. Mais ou menos está se configurando na tua cabeça. E na prática, na hora que eu não souber dar nome aos bois, eu faço análise sintática do século XXI, a análise sintática brasileira fome zero. Sacaram? Nós estamos numa desgraça. Então, a análise sintática contemporânea é assim, ó. Ou é sem preposição, ou é com preposição. Tá bem? Observem comigo agora a realidade da prova. Observem a seguinte frase. O cachorro da minha sogra, que latia, tal. Eu ia colocar cadela, mas isso pode atrair, que ela tem vários animais, né? Pode atrair um mal olhado. Então, eu coloquei o cachorro para não ter problema, tá certo? Notem que se eu perguntar qual palavra que o que retoma, todos vocês em coro dirão o cachorro. Tudo bem? Todos em coro vão dizer o cachorro, porque quem late é o cachorro, não pode ser a minha sogra. Tudo bem? Notem que você tem dois antecedentes. O pronome relativo sempre retoma o que está no pé do pronome relativo? Claro que não, gente. O pronome relativo retoma do trecho anterior, da oração anterior, aquela que produz sentido. Se eu perguntar para vocês o que esse que significa, eu peço pelo amor de Deus que vocês respeitem a minha sogra. Que esse que está retomando o cachorro. Quem late é o cachorro. Ok? Sacaram isso? Não há ambiguidades. Não pode haver ambiguidades. Tá certo? Quando você diz para mim, o envio do produto que foi solicitado, aí começam os problemas. Tá legal? Aí começam os problemas. Tá certo? Esse que retoma qual palavra? Envio ou solicitado? Perdão, envio ou produto? Aí só Deus sabe. Só quem é dono da situação é que sabe. O coitado do leitor está ferrado. Ele nunca vai entender se o que foi solicitado foi envio ou se foi o produto. Há uma ambiguidade e não tem como reformar essa frase. Mas vamos trocar pelo primo rico. Não adianta. Se pelo menos fosse a entrega, aí ajudaria. Mas como os dois são masculinos, essa frase é uma frase danosa, prejudicial a quem vai ler. Se eu não tenho o contexto na cabeça, eu não sei se eu estou me referindo ao envio ou ao produto. Já sacaram que a cena que nós vamos ter daqui para frente é exatamente essa. Toda vez que houver dois elementos antecedentes e um pronome relativo e certa confusão no ar, isso virará uma pergunta de concurso público. Né? É uma questão de interpretação de texto. O pronome relativo retoma o X ou o Y. Só que a prova nunca vai perguntar o que é passível de contestação. Tudo bem? Ela só gera perguntas desse tipo que você diz assim, precisa um esforço cognitivo. Mas você deduz que só deveria retomar o X e não o Y pela sequência da frase, pela montagem da frase. Tá bem? É isso que nós vamos perceber. Essa é uma questão... Então, aí, quando nós estudamos interpretação de texto,
nós estudamos os locais geradores de questão. Esse é um local clássico. Toda vez que eu tiver dois e o pronome relativo está retomando, e der jogo sem confusão, a prova vai gerar uma questão. Tudo bem? Você tem que entender que a sequência é que vai discriminar qual que é o mais coerente. O sentido da frase é que... Está aqui, ó. Quem que late? Pelo amor de Deus, hein? Quem que late, né? Você fala, cachorro, professor, é óbvio. Né? Só que na prova não cai com tamanha evidência. Né? Na prova, você vai ter algumas nuances para administrar. Mas a prova só te pergunta isso quando, para ela, o recurso já está respondido. Ela fala, se o cara mandar o recurso para mim, eu já sei o que vou responder. Daí ela produz a questão. Tá bem? Então, percebo isso. Ó. Nas questões de interpretação de texto, esse quesito aqui, ó, é um quesito que você já tem a manha. Ó. Isso cai na prova. E quando a prova pergunta, ela tem uma lógica. Você tem que alcançar a lógica dela. Porque ela só pergunta isso quando há problemas. Mas esses problemas são superficiais, aparentes. Ela só pergunta quando tem, para ela, uma clara evidência. E aí você já começa a lutar contra isso. Mas isso não é da gramática, é da interpretação de texto. Vocês vão perceber que nem sempre, tá bem? Às vezes ocorrem alguns sinais gramaticais que vão contribuir. Daqui a pouco nós vamos resolver uma questão que uma colega até mandou, né? Ela nos mandou uma questão, daqui a pouquinho nós vamos resolver. Que aquilo que está depois do que lá na concordância, por exemplo, ajuda a discriminar qual deveria ser a referência. Tá bem? Então agora retome comigo o materialzinho, que é isso que você vai começar, né, lá, a processar daqui para frente. Ó. Retome o slide que nós paramos. Ó. Viu o livro? Viu o livro é a oração 1. Que foi muito vendido é a oração 2. Professor, esse que eu troco por o qual? Ótimo. Você já sabe que esse que é pronome relativo. Professor, esse que está retomando o livro. Está retomando a palavra livro e está trazendo a palavra livro para a oração 2. Onde que na oração 2 o livro se encaixa? Professor, o livro se encaixa na posição de sujeito. O livro foi muito vendido. Isso. O livro é o sujeito e o que substitui o livro também é o sujeito. Na oração que foi muito vendido, qual é o sujeito do foi muito vendido? O pronome relativo que. É isso que está na superfície para todo mundo. Tá bem? Olha exemplo 2. Viu o livro que ele comprou. O que, o qual, o que é o livro. Ele comprou o livro. Qual a função do livro? Professor, o livro é objeto direto. Isso. Entenda que o que é o livro. Se o livro é objeto direto, o que é objeto direto? É a tradução e o original. O que é a tradução? Objeto direto. Então, o original também é. E aí que eu começo a perceber uma contabilidade muito simples, né? É uma coisa muito óbvia. O pronome relativo sempre estará na cabeça da oração. Sempre é a peça 1. O pronome relativo sempre vai estar aqui, porque ele é um conectivo. Ele está abrindo a oração. Mas nem sempre ele cumpre a função mais nobre. Nem sempre, por ser o primeiro, não significa que ele vai ser o sujeito. Tá legal? Se nós entendermos que há sujeito, verbo, complemento e o resto, vamos colocar o número 1, número 2, número 3, número 4 para o resto, é isso que você tem que entender. Às vezes vai estar o resto aqui no pronome relativo. Tudo bem? Ele é o primeiro, mas no sentido, na construção, ele é o número 4. Então, numa frase como essa, ó, li o livro. Tá legal? Imagine essa construção. Ó. Eu li o livro que, vamos colocar um que provisório, que a criança encontrou sabedoria. Vamos colocar encontra para ficar mais bonito, vai? Mais filosófico. Eu li o livro que a criança encontra sabedoria. Então você já sabe que esse que é o qual, esse que retoma livro. Encaixa livro nessa oração agora. Ó. Como que livro se encaixaria nessa oração? A criança, sujeito, encontra, verbo, sabedoria, objeto direto, no livro, adjunto adverbial de lugar. A criança encontra a sabedoria no livro. Por isso que o primo rico fica no qual?
Por isso que o primo pobre ficaria em que. Nada está se exigindo a preposição em. Não é o verbo encontrar que está exigindo a preposição em. É o que sobrou, é o resto. A criança encontra sabedoria onde? No livro. E aí que você percebe que o primo pobre e o primo rico assim aparecerão, porque eles têm diferença de pele. Há diferenças morfológicas. Tudo bem? Você olha para um, o formato de um é diferente do outro. Por isso que fica com artigo, por isso que fica sem artigo. Mas a preposição tem que aparecer, para indicar o adjunto adverbial de lugar. Sacaram? Ele sempre vai estar na cabeça. Ele é sempre o caput da oração. Não é? Mas não sei qual que é a função que ele vai estar. Preciso encaixar. Preciso traduzir e encaixar. E esse encaixe precisa produzir nexo. O livro, nessa frase, não poderia ocupar nenhum dos nobres lugares. A criança já é o sujeito, a sabedoria já é o objeto direto. Sobrou o quê? A criança encontra a sabedoria no livro. O dia que eu entender que na minha cabeça coube no livro, no papel caberia no qual ou em que. A hora que eu tiver essa destreza, essa velocidade, eu matei a charada. Se eu chamar o em que, no qual, de adjunta adverbial de lugar, parabéns, você já pode dar aula de língua portuguesa. Tudo bem? Você está identificando, traduzindo, encaixando e dando ao pronome relativo a forma correta. Tá legal? Então voltem para o quadro para entender isso. Olhem lá. Viu o livro que ele comprou? Qual que é o sujeito do comprou? O ele. O ele é o sujeito. Ele comprou o livro. O livro é objeto direto. O que é objeto direto. É com esse raciocínio agora que você começa a trabalhar com a preposição. Momentos em que a função exige preposição. Viu o livro de que ele gosta. Porque quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa. Se ele gosta do livro é objeto indireto, função preposicionada, essa preposição tem que levar também para aquele que é, né, lá, a palavra original. Se a tradução recebeu preposição, o original também vai receber. Daí o correto é de que ou do qual ele gosta. Tá bem? Então a estratégia está montada. A frase original, ela tem que ser reconstruída com a tradução. O que acontecer com a tradução, eu volto lá no original e dou a mesma forma. E há duas funções. Funções com preposição, funções sem preposição. Ok? Vamos então agora juntar, né, o grupo. Tá certo? Lá vem agora o grupo, se reúne e deseja um sorte para o outro, fala boa sorte, né? Tomara que você saia pelo menos com uma parte do corpo inteira, tal. Vamos para a guerra, né? Qual que é a nossa união então? Todo pronome relativo, substitui o antecedente, introduz uma oração e o problema está no 3. Exerce uma função sintática na oração que introduz. E há duas funções, com ou sem preposição. E lá no segundo tempo ainda temos essa lição. Em razão da vírgula, o pronome relativo terá diferenças de sentidos. Os sentidos produzidos poderão ser diferentes por causa da vírgula. Ok? Mas isso fica lá para o segundo tempo. Ok? Qual que é a sua arma? A sua arma é essa aí, ó. Identificar, perceber o começo e o fim de uma oração para sentir do que você está se usando, traduzir e contextualizar. Qual que é o seu objetivo? Verificar a função sintática do pronome relativo. E há duas funções sintáticas. É essa a minha batalha. Tá bem? A partir de agora, boa sorte. Espero que você sobreviva a tudo isso. Vem as questões de concurso público. Saímos daquela frase pura e romântica, li o livro. Né? Aquelas frasezinhas que o professor deu eram muito dóceis. Vinha com mel, era uma delícia. Olha a diferença agora, né? E sua participação em iniciativas as quais visam reduzir o processo. Tudo bem? Então, na tua cabeça nasce isso daqui, ó. Que visam
que visam reduzir o processo, esse que troquei por as quais, e na hora que troquei por as quais, eu me comprometi, eu já me amarrei, já não dá mais para me soltar. A hora que eu falei as quais, já está ali significando iniciativas. Está retomando uma palavra no plural e feminina. Pronto. A hora que eu criei esse raciocínio, eu identifiquei o pronome relativo e traduzi. E nessa frase, iniciativas visam reduzir. E aí ninguém tem dúvida que iniciativas é o sujeito da oração. As iniciativas visam reduzir. Ah, é assim que eu consigo então dizer que o que da oração original funciona como sujeito do visam. Não é olhando diretamente, e sim trabalhando a frase traduzida. Tudo bem? Notem que a pergunta da prova é: o pronome substantivo, pronto. A hora que a coisa estava indo bem, a prova vem e solta um negócio desse tipo. Né? O aluno está começando a entender, daí aparece o desgraçado de um pronome substantivo. Sacaram? Eu morro de vontade de apagar isso daí. Ou trocar substantivo por relativo. Sacaram? E daí a aula continuaria, não teria que parar para explicar o que é um pronome substantivo. Não é? Mas como nós estamos no ambiente escolar, nós temos que ir decifrando essas informações. Olha aqui comigo então. Ó. Nós temos no português os pronomes. E os pronomes, como o próprio nome diz, eles têm um vínculo visceral com o nome, com o substantivo. Tá legal? Esse vínculo visceral se dá de duas formas. Ou ele acompanha o substantivo, ou substitui o substantivo. Tá bem? Então, quando você diz, esse livro, meu livro, aquele livro, o pronome está acompanhando um substantivo. Mas na hora que você diz ele, o pronome ele está substituindo o substantivo livro. Tá bem? Aos pronomes que acompanham o substantivo, chamaram então de pronomes adjetivos, que são aqueles periféricos, que ficam ao redor do substantivo. E aquele que substitui um substantivo, pronome substantivo. Sacaram? Que é para dizer mais ou menos como que os pronomes atuam em relação ao substantivo, acompanhando ou substituindo. Já não basta as confusões dos 7 tipos de pronomes que temos. Eles vão lá e ainda geram uma outra classificação, né, supérflua, para não dizer, né, mortífera. Você começa a olhar para pronome substantivo e começa a falar, não entendi porcaria nenhuma. Sacaram? O que é um pronome substantivo? Então, abstraia. A hora que a teoria começa a sair pela orelha, começa a ter muita teoria, abstraia um pouco. Tudo bem? Então, quando você está olhando lá na questão pronome substantivo, significa o quê? Um pronome que está substituindo um substantivo. E todo pronome relativo sempre vai fazer isso. Vai substituir o antecedente. Vai retomar ali o antecedente. Tá bem? Então, o pronome substantivo, o pronome relativo que, refere-se ao antecedente iniciativas, termo da oração 1, que dá sentido ao pronome relativo na oração 2. E que esse pronome substitui na oração subordinada adjetiva restritiva. Tá bem? Então, essa primeira questão te diz o seguinte. A prova trabalhou a identificação do pronome, que não é qualquer palavra, é um pronome. E segundo, a referência a que ele se refere. Tá bem? E invocou o nome da oração. Oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Não tocou no problema central. Falou, então, né, da classificação morfológica e falou da classificação semântica. Não perguntou qual é a função sintática do que. O que é um pronome relativo? Sim. Retoma iniciativas? Claro que sim. Essa é a fase infantil da pergunta. Vamos agora à frase seguinte, em que você vai encontrar uma pequena mudança. Vamos lá. Com o exame meticuloso e realista das proposições que lhes são
submetidas. Proposições que lhes são submetidas. E circunstâncias tumultuadas ou desafiantes de problemas que os quais emergem da sociedade brasileira. Ok? Vamos analisar a pergunta primeiro. Olha o tamanho da pergunta. Ó. A respeito das orações adjetivas, portanto, só são orações adjetivas, quando introduzidas por pronome relativo. Então é óbvio que esse que você vai trabalhar é pronome relativo. Né? A respeito das orações adjetivas, são corretas as seguintes afirmações. Ambas têm caráter restritivo. Isso nós vamos trabalhar então daqui a pouco. Quando não tem vírgula, realmente é isso aí. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Isso é verdadeiro. Daqui a pouquinho nós vamos trabalhar com isso. E, em ambas, o pronome relativo exerce a função sintática de sujeito. Então é que você está percebendo, né? Que a troca do que, por exemplo, por as quais. A troca de que por os quais, na segunda oração, a habilidade que você utiliza do cérebro é uma habilidade muito mínima. A área que você trabalha na frase analisada é mínima. Tudo bem? Observar que as quais retoma a palavra proposições. Proposições é algo que você já faz isso na interpretação da leitura. Né? Que os quais retomam problemas, isso já é uma habilidade para quem lê. Senão você não entenderia o que você está lendo. Ok? Então, esse movimento é um movimento, você vai dizer, ó, natural. Saber que trocar esse que por as quais e que o que as quais retomam a palavra proposições não pode ser algo novo. Isso eu já fazia. O que eu não fazia é pegar a palavra proposições e encaixar na oração em que o verbo são submetidas. Tudo bem? Sabendo que esse ler que ali está, é só um objeto indireto, tá? Não olha mais para ele, não. Onde a palavra proposições se encaixa? Nesse primeiro buraco, que é o mais valioso dos buracos, ou se encaixaria num buraco posterior? Onde as proposições se encaixariam? Ah, professor, as proposições são submetidas. Isso aqui é o sujeito. Elas são submetidas a alguém. Sacaram? Ah, então esse que as quais, que substituem as proposições, funcionam como sujeito do verbo são submetidas. Na frase seguinte, você tem o verbo emergir, emergem da sociedade brasileira, tudo bem? E onde que os problemas se encaixariam? Ah, professor, se encaixa aqui, ó. Os problemas emergem da sociedade brasileira. Parabéns. Problemas funciona como sujeito. Agora volte para a frase original. Entenda que o que, os quais, significa problemas. Se o problemas é o sujeito, o que, os quais, é o sujeito do verbo emergem. Tudo bem? Então, voltando para as duas construções, observem que na frase 1, com exame meticuloso e realista das proposições, que as quais são submetidas. As proposições são submetidas. Tá legal? Entenda que proposições, na oração 1, chama-se complemento nominal. Ok? Proposições, na oração 2, é o sujeito do são submetidas. Se eu não passar um risco e separar proposições 1 da proposições 2, eu não consigo discriminar e criar velocidade. Tudo bem? Então, dentro do que está uma alma. Leia essa alma. Essa alma significa as proposições. As proposições são submetidas. Tá bem? O que, proposições, é o sujeito de são submetidas. O mesmo raciocínio se dá embaixo. Circunstâncias tumultuadas ou desafiantes de problemas. Problemas pertencem à oração 1. Só que ela vai também, os problemas vão também para a oração 2. É nesse momento que eu tenho que dizer que os quais. A hora que eu digo que os quais, eu matei a charada.
A palavra problemas está na oração 2. Onde ela se encaixa? Os problemas emergem da sociedade. O problema aí seria o sujeito do emerge. Se o que substitui problemas, e problemas é o sujeito, portanto, o que é o sujeito visível, tocável, palpável da oração número 2. O que ele traz dentro dele? Ele traz a palavra problemas. Ok? Se a prova te pergunta qual que é o sujeito de emergem, é o pronome relativo que significa problemas. Ok? Como? Poderia ser também, ok? E aí entramos no campo da interpretação do texto, ok? É isso também? Então, vamos lá. Observem agora o tamanho, como vai se criando o volume, né? Olhem lá. Procurei respeitar a agenda, ela está, a anterior está corretíssima, porque invoca, né, a classificação se ambos são sujeitos. Sim, ambos são sujeito da oração, né? Olha agora aí. Procurei respeitar a agenda intelectual e pública de minha geração, mas não abdiquei de aproximá-la de minhas perplexidades pessoais, as quais consistiam em minha pauta prioritária de desafios. E a tua cabeça, então, já produziu que o que é trocável por as quais, as quais retoma da oração antecedente o trecho perplexidades pessoais. Com a expressão perplexidades pessoais, você vai encaixar essa palavra, essa expressão, na oração 2. Onde ela se encaixaria? Professor, se encaixaria da seguinte forma: perplexidades pessoais consistiam em minha pauta. Isso. Perplexidades entraria como sujeito do consistiam. Por isso que eu tenho que entender, então, que o que está no lugar de perplexidades é ele que é o sujeito da oração. Se eu consigo entender que numa frase, se eu dissesse para você trocar o que por elas consistiam em minha pauta prioritária. Ninguém teria dúvida que o elas é o sujeito. É isso que você está fazendo de uma outra forma. É isso que você tem que entender, que o raciocínio é o mesmo. Não é? Se eu digo para vocês, qual que é o sujeito que consistiam? O elas. Né? Aqui na frase, elas consistiam. O raciocínio é o mesmo. Só que eu estou trabalhando com uma coisa inerte. Uma coisa sem vida. Se você não der aquele sopro nele, ele não te traz significação nenhuma. É por isso que você está trabalhando não com o original, mas sim com a tradução. Né? As perplexidades consistiam em minha... então perplexidade seria o sujeito. É isso que é dar o sopro necessário para a compreensão. O que é a tradução vai ser também o original. Pronto. A frase original é reconstruída não com o termo que, mas sim com aquilo que ele significa. Tá legal? Observem a frase, então, quando ele te pergunta o seguinte: no texto, o pronome relativo que retoma a ideia de perplexidades pessoais. Ok. E funciona o pronome relativo que como sujeito da oração. Ok também. Ok? Procure perceber que esse é um dos picos da dificuldade do seu idioma e qualquer outra língua que tenha pronomes relativos. É a análise sintática do pronome relativo. Tá bem? Observe agora a seguinte frase. Chico Mendes foi vereador em Chapuri, onde nasceu. Onde nasceu, você poderia trocar por em que nasceu ou na qual nasceu. Né? Na cidade de Chapuri, na qual nasceu. Ok? Esse onde aí vai ser um pronome relativo, porque retoma o antecedente Chapuri. A pergunta da prova é: o termo onde introduz uma oração adjetiva de sentido explicativo? Sim ou não? E aí são duas pessoas. Uma que sabe o dialeto gramatical e o outro que não foi alfabetizado no dialeto gramatical. Só para você perceber o itinerário que você está criando. Você fala, professor, o onde é um pronome relativo. Está retomando o Chapuri. Beleza. Tudo bem? Tanto que esse onde, você poderia até trocar por
em que, na qual nasceu. Né? Sacaram lá? Cidade na qual nasceu. São trocas cabíveis nesse momento. É um pronome relativo. Portanto, todo pronome relativo abrirá uma oração subordinada adjetiva. Ok? E por que é adjetiva? Porque você estará dando um atributo, uma classificação para o substantivo antecedente. O homem que trabalha. Por isso que essa oração é adjetiva. Está dando um atributo ao substantivo a que ele faz referência. Tudo bem? Só que essa qualificação pode ser de duas formas. Pode ser uma adjetiva explicativa e uma adjetiva restritiva. Tá legal? E como elas são fisicamente iguais, ambas são introduzidas pelo mesmo conectivo, tivemos que marcar uma diferença em outro lugar. E a diferença nasce na vírgula. As orações subordinadas adjetivas explicativas virão isoladas com vírgula. E a oração adjetiva restritiva virão sem vírgulas. Ok? A explicativa vai produzir um sentido. E o sentido deve ser uma bolinha plenamente preenchida. A restritiva vai produzir um sentido, que é de uma bolinha parcialmente preenchida. Tá legal? Portanto, na frase, vamos colocar aqui, ó. Portanto, na frase, os jornalistas que lutam pela democracia fazem do trabalho, e daí você segue, né, explicando o que eles fazem do trabalho, tá certo? Se eu colocar essa oração, então, que lutam pela democracia em destaque, você já está percebendo que desse lugar, só desse lugarzinho com 4 palavras, sai um monte de perguntas. Tudo bem? Primeira pergunta. O que é esse que? Você vai ter um monte de que para administrar. Esse é o primeiro. O que é esse que? É o pronome relativo. Ah, professor, como que você sabe? Ah, porque eu troquei por os quais. Tudo bem? Segunda pergunta. A que palavra ele faz referência? Ah, nessa frase, nunca seria uma frase de concurso público. Porque o antecedente é único, não há ambiguidade, não há dúvidas, não há confusão. O que retoma os jornalistas. Então, percebam que esse que, né, ela significa os jornalistas. Já fiz análise morfológica, já fiz análise semântica, falta análise sintática. Qual é a função sintática deste pronome relativo? Qual que é a função que ele exerce nessa frase? Olhando para ele, você não consegue encontrar vida. A hora que você fala, os jornalistas lutam pela democracia, e fala, os jornalistas é o sujeito do lutam, é aí que você diz que esse que é o sujeito da oração número 2. Qual que é o sujeito do lutam? O pronome relativo que significa os jornalistas. Agora a prova começa a se perguntar sobre a oração que o que está introduzindo. Antes você estava olhando para o que, tudo em cima do que, agora é a oração que ele introduz. Tudo bem? Todo pronome relativo introduz uma oração, chamada subordinada adjetiva. A diferença a partir de agora é sem vírgulas, restritiva, com vírgulas, explicativa. Ok? Se essa oração viesse entre vírgulas, se essa frase, essa oração viesse sem vírgulas, vou fazer agora em câmera lenta, hein? Para quem não acompanhou, hein? Tá ok? Se essa oração viesse entre vírgulas, se essa oração viesse sem vírgulas, e agora vem a pergunta, né, para aquelas pessoas chamadas candidatas a concurso público. Na hora que eu pus vírgula, tirei vírgula, há alguma pessoa aqui na sala de aula que possa responder por nós? Essa pessoa sentiu
uma diferença de sentido, sentiu uma mudança de sentido, ou não percebeu nenhuma mudança de sentido? Coloquei vírgula, tirei vírgula, coloquei vírgula. Há alguém que não percebeu nenhuma mudança? Não há nenhuma mudança de sentido? Se você não percebeu a mudança de sentido, você será vítima numa prova. Sacaram? Você está lá num campo, né, num campo selvagem, e você se posta como um animalzinho que logo ao raiar do dia, na aurora da manhã, vai lá comer a relva ao amanhecer. Né? Vira a bundinha lá e fica comendo a relva, sacaram? E da escura mata ainda, do dia que não amanheceu plenamente, há seres selvagens, loucos para te atacar. E você comendo a relvinha lá no campo livre, né? Não tem ninguém para espiar, para ver se... Sacaram isso? Você vai ser vítima da prova. Quando eu coloco as vírgulas, há um sentido. Quando eu retiro as vírgulas, há um sentido completamente diferente. E a pessoa fala, não estou vendo nada, professor. Tá claro? Coloca duas, tira duas, lê rápido, lê devagar. Fala, não estou sentindo nada, professor, não mudou nada para mim. Tudo bem? Quando eu colocar entre vírgulas, eu falo para vocês que todos os jornalistas lutam pela democracia. Eu generalizo. Todos lutam pela democracia. Ao retirar as vírgulas, o que acontece? Entre os jornalistas, há uma parcela que luta pela democracia. Nem todos, alguns. Sacaram? Então venham para cá e percebam que essa é a mais clássica das perguntas que possa existir no concurso. Ah, na linha tal, a retirada das vírgulas mantém a correção gramatical? Sim, mantém a correção gramatical. Eu pus a vírgula correta, tirei a vírgula correta. Não há problemas gramaticais. Só que a prova coloca do lado. E mantém o mesmo sentido? E mantém o sentido? Não. A hora que eu mexo nas vírgulas da oração adjetiva, eu sempre altero o sentido. De uma informação que antes se generalizava, passa agora a indicar a parte de um todo. Antes eram todos, agora vira alguns. Sacaram? Sempre mudará o sentido. E aí que é bacana você perceber. Professor, isso cai na prova? Não é que cai na prova. Isso desaba na prova, né? É uma enxurrada. Há um clássico que você tem que dizer assim, isso aqui já deixou um rastro enorme na história dos concursos públicos. Entrar numa prova sem saber isso aqui, só que a prova te pergunta o beabá. Né? Você sabe classificar a oração adjetiva? Claro. Sabe o que é pronome relativo? Sabe que é oração adjetiva. Se vem com vírgulas é explicativa, se vem sem vírgulas é restritiva. Tenho que perceber que não precisa nem pensar. É olhar e dizer, pronome relativo, oração adjetiva. Com vírgula, adjetiva explicativa. Sem vírgula, adjetiva restritiva. Voltem na pergunta para entender, então, a moleza da resolução. Acompanhe comigo, então. Chico Mendes foi vereador em Chapuri, onde nasceu. Né? Em que nasceu, na qual nasceu. Percebam isso, então, que é um pronome relativo entre vírgulas. Portanto, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que as boas provas, elas vêm abandonando essa ampla classificação. Né? Olha como ela coloca, ó, o termo onde introduz a oração adjetiva, nem usa mais subordinada. Né? Eu acho que o cara também tem trauma disso. Né? Vai lá e coloca oração adjetiva. Está subentendido. Oração subordinada adjetiva de sentido explicativo. Perfeito. Alternativa correta. Tudo bem? Então, nesse primeiro contato entre pronome relativo, oração adjetiva e vírgulas, é só para classificar. Por isso que eu tenho que atuar bem nesse momento. Não há grandes problemas. Tá ok? Daqui a pouquinho isso volta em formatos diferentes. Tá ok? Vamos entrar agora no seguinte problema, ó, que é o problema do preposicionamento. Primeira coisa óbvia, então, esse momento é um momento em que numa prova você não tem essa duplicação de cores. Né? A cor preta e a cor vermelha te dizendo, olha o vermelho. Não, na prova vai estar tudo em preto e você vai parar no pronome relativo e vai prestar um culto ao pronome relativo. Tá bem? Procure perceber então que na tua cabeça passamos a ter, durante a leitura, né, você percebe que uma prova grandiosa,
É uma prova que tem muitas páginas de língua portuguesa. Nem tudo vai ser lido e analisado. Então você, na sua preparação, você começa a perceber que há alguns picos que você tem que parar. Por exemplo, se tem verbo, obrigatoriamente tem que parar para achar o sujeito. Se tem adjetivo, obrigatoriamente tem que parar para achar o substantivo. Se é um pronome que substitui um nome, eu tenho que achar o nome para verificar a concordância. Sacaram? O tempo todo você está vinculando as coisas. E são picos de paradas, né? Picos de paradas obrigatórios. E agora você está percebendo que no pronome relativo é uma parada sofisticada, né? Há uma combinatória de elementos que poderão ser invocados na prova. Eu preciso ler a questão e entender o que ela está querendo de mim. Ok? Então vamos observar agora a frase e entender que na tua cabeça, então, há relevâncias. Não é uma coisa neutra e contínua. São picos em que eu paro estrategicamente. Olha a frase aí, ó. Aí se encontra a base de confiança que necessitam os investidores. Ok? Então você tem uma estrutura que retoma a palavra confiança, esse que eu trocaria por a qual, esse que a qual significa confiança. Tá legal? Então você tem a palavra confiança e vai ter que encaixar nesta oração. Onde confiança se encaixaria? O protótipo é esse daqui, que começou no primeiro dia e hoje você está revendo. O encaixe essencial é isso aí. Então, por isso que o verbo é a peça vital. Que é ele que é o diretor, é ele que cria os elos, é ele que amarra os principais vínculos. Ok? Qual que é o sujeito do necessitam? Ah, professor, é confiança. Tá bem. Se você receber dos filhos, principalmente, uma internação no final da vida, né? A hora que os filhos chegam, papai, não tem jeito de você ficar mais aqui em casa, né? Você está lambuzando a sala, o quarto, o banheiro, vai comer, ficar babando. Não dá mais para você ficar aqui. E daí, conforme o grau, né? Nós vamos ser conduzidos para um asilo ou para um hospício, né? Dependendo do grau dos problemas, o deslocamento ocorre. Então, não posso dizer que o sujeito é a confiança. A frase ficaria totalmente quebrada, né? O que dá nexo aqui é dizer, os investidores necessitam de algo, de alguma coisa. O verbo necessitar, todo mundo sabe que é VTI e exige a preposição de. E a frase se encaixaria assim, ó. Tá legal? Os investidores necessitam de algo, de confiança. Sujeito, verbo, objeto indireto. Agora você tem que entender que você já fez o mais complicado. Você já conseguiu fazer o que é o impossível para o brasileiro, que é encaixar e perceber as funções. Então você está vindo aqui na frase dizendo, ó, investidores ao sujeito, e o que é a confiança, será o objeto indireto. Falta, então, ir para a sua memória e regular que, por causa da função, haverá uma forma correspondente. E agora dá esse ajuste. Por causa da função, que exige a preposição de, você tem que pegar o pronome relativo e dar a forma a essa função. E por isso que o correto, então, o que é? A confiança de que necessitam os investidores. E já pensando no pior, a partir de agora, todo momento você vai casar o primo pobre e o primo rico. A prova daqui a pouco vai pedir para você usar um, usar outro. Então, de que ou da qual? Da qual os investidores necessitam. Tá bem? Então, na prova, o correto seria de que ou da qual. Né? Então, é uma frase no concurso errada. Uma questãozinha da ESAF, né, que já caiu há uns 12 anos, mais ou menos. É uma questãozinha muito antiga. Tá bem? Olha uma outra aí, ó. O Poder Judiciário encontrou na mediação
um projeto promissor para solucionar conflitos que demandariam anos nos tribunais e significativos recursos, os quais o judiciário cidadão não dispõe. Então notem que nesse momento você já está com uma das etapas cumprida. Uma das etapas aí já foi fechada. O que é esse que? Os quais? Não. A presença da vírgula não interfere no preposicionamento. Não interfere em nenhum momento. Terá a questão do sentido, mas não terá em relação ao preposicionamento. Tá bem? Então procure perceber que esse os quais, já te disse, ó, eu sou pronome relativo. A qual palavra os quais se refere? Qual palavra os quais está se referindo, retomando? Anos e recursos ou só recursos? Sacaram? É aí que você está entendendo que o judiciário cidadão não dispõe, não é dos anos. Os anos estão aí passando para todo mundo. O que nós não temos é grana, gente. O que nós não temos são os recursos. Se eu pergunto para você os quais, se refere a qual palavra? Somente a significativos recursos. Não são os anos. Os anos não tem sentido aí, não. Ok? Então, esses são os quais, que você já sabe que significa recursos significativos. Falta agora você encaixar na frase. O verbo é dispõe. Qual é o sujeito de dispõe? O sujeito, professor, é o judiciário e o cidadão. O judiciário e o cidadão não dispõem, e daí todo mundo sabe que o verbo dispor é dispor de algo, dispor de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto que rege a preposição de. Se você fosse encaixar recurso aqui, ó, ficaria de recursos. Se eu não erro com o nome, eu tenho que, a partir de agora, nunca mais errar com o pronome. Eu cheguei à função. Eu sei que de recursos é objeto indireto. Agora tem que voltar à tona e dar ao pronome a forma correspondente à função. E essa forma tem que vir com a preposição. Por isso que o correto seria, dos quais o cidadão e o judiciário não dispõem. Troque pelo primo pobre, como ficaria? De que o cidadão e o judiciário não dispõem. Qual que é o correto? Ambos. Qual que eu poderia usar? Os dois. Completamente em aberto. Tá bem? Aí entra uma outra fase, que é o momento em que me pergunto, por que uns funcionam em velocidade máxima e alguns ainda estão na era da manivela? Tá bem? Pois não? Tem vírgula ou não? Tem vírgula? Adjetiva, explicativa. Né? Procure perceber então que, porque alguns funcionam em alta velocidade e alguns ainda tem que ficar lá na frente rodando a manivela para ver se o carro pega no tranco, aquela coisa maravilhosa. Né? Perceba assim, que a pessoa já tem esquematizado na memória quando que o que vem sem preposição e o primo rico também. O qual, a qual, os quais, as quais, sem preposição. E quando vier preposicionado o pronome relativo, ele já tem a correlação montada na cabeça. O de que, qual que é o correspondente no primo rico? Do qual, da qual, dos quais, das quais. Sacaram? Já tem o esquema pronto na memória. Um ou outro ele fala, tanto faz. Numa lacuna, ambos estariam corretos. Só que eu não posso perder de vista que o primo rico tem 4 possibilidades. O primo pobre teria apenas uma. Então, quando for a preposição em, qual vai ficar lá do outro lado? Fica no qual, na qual, nas quais, nos quais. É isso que tem que perceber. E aí que vem um momento, vamos dizer assim, que é o mais luxuoso deles. Né? Imagine assim, que lá no primo rico aparece pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. E você sabe que o pelo é a preposição por mais o artigo o. Não é?
E aqui ficou pelo porque o qual traz um artigo. Então a preposição por mais o artigo o gerou pelo qual, pela qual. Aqui não. Aqui você vai usar o coitado do primo pobre, miserável, essa pele e osso que vocês estão vendo, desanimado. Sacaram? Você fica em depressão ao olhar para esse quê. Você fala, pô, chacoalha essa vida, tal, sacaram? E quem dá esse chacoalho é você. É você que incendeia, né? Coloque agora a preposição por. Como vai ficar isso aí, ó? Ah, vai ficar por que. E aí já começa a haver um medo superior. Se aqui em cima estava gostosinho, trocar para cá, trocar para lá, agora já começa a dar um certo pavor. Porque os porquês no português são algo lamentável. Tudo bem? Então, quando couber pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, pode fechar o olho e ficar tranquilo. É o porquê primo pobre. Se eu entendi a matemática aqui de cima, eu tenho que entender a matemática aqui de baixo. E o momento mais auspicioso, momento mais garburoso, o momento em que você está na crista da onda, é o momento em que o primo pobre receberá como antecedente a preposição a. Tudo bem? Vamos até marcar aqui para evitar confusão. O que está ali é a preposição a. Tudo bem? Que um verbo referir-se exigiu, que um verbo obedecer exigiu, que um verbo assistir com o sentido de ver exigiu. Sacaram? A origem da preposição a você já sabe, que você estudou na regência. O duro é colocar a preposição a no pronome relativo. Tudo bem? Então imagine o seguinte, vamos concretizar agora os exemplos para você entender melhor. Era bom o filme. Tá legal? Era bom o filme que você assistiu. Tá errado. Não é que você assistiu. O verbo assistir rege a preposição a. É o sentido de ver. Quem assiste aí, assiste a algo, assiste a alguma coisa. Então, o correto é a que você assistiu. Ah, troca o primo pobre pelo primo rico. Beleza. Vai ficar ao qual você assistiu. Show de bola, tranquilíssimo. Ah, professor, se eu passar filme para o plural, não tem problema. Vai ficar a que você assistiu, aos quais você assistiu. O que é forma única. É pele e osso, é essa criatura aí que você olha e sente dó. Agora, o a qual é que varia em gênero e número. Tudo bem? Mas imagine que você, em vez de assistir um bom filme, resolve não pensar na vida e se alienar profundamente. Senta-se diante de uma novela e ano após ano passa uma novela, passa outra, você vai puxando, né? Não consegue sair da frente da televisão, sacaram? Vai para uma festa, fica conversando sobre novela. Você viu falando de tal? Gente, isso aí é ficção, pô, né? Perceba outros problemas, isso aí é ficção. Como ficaria nessa frase? Tudo bem? Era boa a novela, como vai ficar? Vamos colocar as matrizes. Matriz primo pobre. Está lá. O que bonitão esperando. Agora troque pelo primo rico. A matriz correspondente seria o a qual. Só que nós teremos agora uma situação em que o verbo assistir é VTI. Exige a preposição a. Se ele assistir, assistia a algo, alguma coisa. Então nós vamos colocar a preposição a antes do quê? E fica isso aí, ó. Era boa novela a que você assistia. E, ao colocar a preposição a sobre o a do a qual, ocorre o encantador fenômeno da crase. Tudo bem? Se já estava dando medo, agora começa a dar o popular cagaço. Sacaram? Sair de um a quê? Magrelo, sem graça, e entrar num a qual com crase só para os profissionais. E o que é pior, se você trocar novela pelo plural novelas, o que vai acontecer, gente? O aqui continua intocável. O desgraçado não traz nada, não tem artigo, não varia em gênero, não varia em número, não mexe em nada. Agora, de baixo fica
as quais. E numa prova, dizer que o aqui é trocável por um as quais com crase, só se você já tiver com os dois pés no chão e tiver essa visão tranquila, essa visão com ternura e amor do seu idioma. Agora, numa prova, se você está despreparado, você nunca que troca alhos por bugalhos. E é capaz até de ofender a troca, falar que absurdo, né? Uma sem crase, a outra com crase, né? Tirar sarro dessa troca. Tudo bem? Ambos são pronomes relativos. Ambos significam as novelas. Ambos estão na função de objeto indireto. Ambos poderiam ocupar esse mesmo espaço. Mas quanta diferença entre a forma deles. Por isso que a primeira coisa que nós fizemos, qual foi? Emparelhar um ao outro e dizer, ó, esse desgraçado não tem nada. E esse, ao contrário, tem tudo. Primo pobre, primo rico. Sacaram? Você tem que levar isso pronto para a situação de prova. Ok? Por isso, volte para cá e pense assim, então, que o aqui, qual seria o espelho desse aqui? Ficaria, então, ao qual, aos quais. Ou, no feminino, a qual com crase, ou as quais com crase. É um espelho. Tanto faz um quanto o outro. Não é? E aí que é bacana você perceber. Em algumas memórias isso já se tornou uma coisa normal, natural. Mas na imensa massa dos brasileiros, isso não está previsto. Gera um choque térmico perigosíssimo. E você começa a entender, então, que isso tem que estar pronto na cabeça. Tanto lá como cá, numa questão de lacuna. Sacaram isso numa questão de lacuna? Tanto um quanto o outro, ambos estão corretos. Então, de tudo que nós montamos aqui na lousa, há dois momentos que você tem que respirar fundo, entender, porque eles são o pico do problema num concurso público. Tá bem? Então, nesse momento que você começa a trabalhar a preposição no pronome relativo, você já coloca os dois um do lado do outro. Tudo bem? Então, o preposicionamento mais o pronome relativo é uma das maiores dificuldades que nós temos no idioma. Para saber a exigência da preposição ou não, você deve observar que a preposição não está caindo do céu. Não existe essa hipótese. Alguém rege, alguém pede. É um movimento sintático que eu tenho que ter competência de análise, porque ele é renovável. Não dá para dizer qual que é a frase que vai cair na prova. Eu tenho que ter a competência de análise. Tá bem? Então vamos praticar a próxima frase observando exatamente isto. Outra questão que caiu na prova da ISAF, uma questão linda, clássica, que eu acho um exemplo, né, de reflexão. Olhem lá. Ao prestar depoimento, Carlos Fernando disse que. Esse que você não pode aprender agora. Mas é um outro que já está na mira. Tá bem? Só que o antecedente é um verbo. Ela disse que. Já não está retomando o nome, já não é pronome relativo. Está preso a um verbo. É outra coisa. Disse que agia com outro traficante, que a polícia prefere manter sigilo. Sempre observando que na prova você não tem a oração que você deveria analisar em cores escarlates como as que estão aqui. É a tua cabeça que tem que colorir os limites dessa oração. Tá bem? Que a polícia prefere manter sigilo. Que a polícia prefere manter sigilo é a oração em análise, tá certo? Muitas vezes a pessoa vai a um laboratório, leva um potinho, tá certo? Leva um potinho e o laboratório analisa aquilo que tem no potinho, né? Se é um engenheiro agrícola, vai analisar a terra que tem lá dentro para pensar numa coisa boa, né? Está levando para um laboratório agrícola e vai analisar a acidez da água, o pH na terra, essas coisas assim, tudo bem? O grande problema, então, revolucionário, eu diria, na tua vida, é você olhar para esse que e falar, opa, olha o que tem nessa terra aí. Sacaram? Tem um pronome relativo. Você tem que ter, então, uma análise mais minuciosa, uma análise mais técnica ainda.
Ok? Em que esse que? Você fala, ó, trocaria por o qual. Esse que, o qual, significa outro traficante. Ok? Outro traficante. E aí a frase está dizendo, ó, a polícia, sujeito, ela prefere manter sigilo, e o substantivo sigilo, o nome sigilo, ele é incompleto por natureza. Você fala, por favor, guardem sigilo. Se você não está a par do assunto, o que você vai perguntar para mim? Mas sigilo do quê, professor? Sigilo do quê? Se é sigilo de algo, é sigilo de alguém. Só que a base da complementação não é um verbo, é um substantivo. Sigilo é um substantivo. Por isso você tem um complemento nominal. Mas isso aqui, gente, a hora que você começa a classificar complemento nominal, eu me sinto ameaçado. Sacaram? Eu falo, pô, eu vou perder a profissão desse jeito. O aluno que começa a aprender a fazer feitiços desse tipo, vai ultrapassar o feiticeiro, sacaram? Eu fico com medo. Eu perco a minha profissão. Então, por uma questão de reserva de mercado, você tem que entender a exigência da preposição. Se você souber a exigência da preposição e o nome desse negócio, eu estou ferrado. Eu não vou ter mais função social. O aluno que sabe tudo não depende do professor. Sacaram? O que você não pode deixar de perceber é que é sigilo de algo, sigilo de alguém. E nessa frase, a polícia prefere manter sigilo dessa criatura aqui, ó. De outro traficante, do outro traficante. Eu tenho que colocar a preposição de em cima do traficante. Que o sigiloso aqui é o traficante. A polícia prefere manter sigilo do outro traficante. Então o primo rico recebe a preposição de e fica do qual a polícia prefere manter sigilo. O primo pobre recebe a preposição de e como ele não traz nada, fica de que a polícia prefere manter sigilo. E traficante, por mais preconceitos que você tenha, tudo bem? Ainda é gente. Sacaram? Você vai falar, tá, mas é gente. É por isso que você vive numa situação em que você, mesmo trabalhando com pessoas desse tipo, você tem que considerá-las, né, dentro da humanidade. E aí você prende, dá um tempo para ele pensar, tal, né? Tudo bem? Por isso que você pode usar de quem a polícia prefere manter sigilo. Tá certo? Agora, se levar esse assunto para o meu sogro ele resolve o problema em 2 segundos. Né? Ele fala, devia colocar tudo no navio, isso, cara. E daí, aquelas coisas clássicas, né? Que resolvem os problemas parcialmente, né? Tá legal? Pega o navio e joga tudo, né? Aquela coisa assim, que não resolve nada, mas é a visão, né? De algumas pessoas mais radicais, tá certo? Então aí você percebe, ó, caberia também de quem a polícia prefere manter sigilo. Tudo correto, desde que você entenda o preposicionamento, tá legal? E quando você entrar no assunto regência nominal, você vai notar que não é uma regência às vezes que cabe. Caberia, por exemplo, o uso do sobre. Sigilo sobre alguém. Cabe também. Daí ficaria, por exemplo, ó, sobre o qual a polícia prefere manter sigilo. Sobre quem a polícia prefere manter sigilo. Tá legal? O que você tem que entender? As combinações são muitas. As formas de montar e remontar uma frase são quase infinitas, ok? Só devemos entender que o que na prova sozinho estava errado. Só isso. As remontagens poderiam ficar meia hora reconstruindo. No momento, você tem que entender que o de faltou antes do que. Só isso, ok? Você ia perguntar alguma coisa? É isso? Então vamos lá. Perceba então que agora nós vamos entrar naquilo que você começa a perceber, né, que é o momento de maior labuta, de maior trabalho. É o momento em que você tem que exercitar até a sua análise sintática, se conciliar com esse momento mais difícil, que é fazer análise sintática no pronome relativo. E vai chegar um momento que você vai falar assim, putz, professor, chega lá no complemento nominal, trava. Não tem problema. Não pode travar a percepção da exigência da preposição. Eu dou graças a Deus que você não saiba tudo, senão eu estou ferrado. Mas a percepção da preposição
Isso nós temos que trabalhar até o fim. Isso temos que caminhar juntos. Tá legal? Observe a frase então. O homem é moderno na medida das senhas de que ele é escravo. Para que as regras da norma culta sejam respeitadas, é obrigatório o emprego da preposição de, regendo a oração que ele é escravo. Ele é escravo de algo. Ele é escravo de alguma coisa. Ali no de que, você poderia trocar o de que por qual construção? A hora que você falou das quais, é o momento em que o professor passa o bastão para o aluno e fala, ó, boa sorte, você está criando a mecânica na tua cabeça. Posso usar o de que, posso usar o das quais. Quando você falou das quais, você matou tudo. Aqui está a análise da morfologia, aqui está a análise da semântica, aqui está a análise da sintaxe. Está tudo resumido, toma um bastão, pode treinar até o cérebro calejar, ficar com a cabeça do tamanho da cabeça do ET, aí sim, você vai olhar para isso e vai funcionar em alta velocidade. O problema, então, já não é mais o pronome relativo, é a língua portuguesa, em que o pronome relativo é mais um, entre outros problemas aqui analisados. É mais um. E eu tenho que ter uma habilidade. Identificar, traduzir e encaixar. Tudo bem? Se eu entendi que a frase é, ele é escravo das senhas. Só que o das senhas está na minha cognição, está na minha análise. Portanto, isso não existe no mundo real. Está só na minha cabeça. A minha grande competência que eu estou criando é voltar à frase original e dar ao pronome relativo o preposicionamento que havia lá. O preposicionamento que está tendo ali, ó, eu estou trazendo para cá. Respeitando que o primo pobre não vem com artigo. E por isso que dá essas diferenças. Que o primo pobre não varia, nem de gênero, nem de número. E por isso que dá essas diferenças. Das quais, de que ele é escravo, traduzindo para o português contemporâneo, significa ele é escravo das senhas. Está aí. Isso é o real da prova. Esse é o virtual que você faz para entender. Esse é o elemento traduzido. Esse é o elemento original. Tudo bem? É isso que você tem que sacar. A hora que você habilitou essa avenida na cabeça, a hora que você mergulha, vê os corais lá de baixo, bonitinho e tal, e volta à tona vivo, parabéns. É essa ida e volta que vai te dar, então, habilidades. Tá legal? Qual que é o próximo estágio? Você está vendo coisas que estão regendo. Mas vai daqui a pouco encontrar coisas que vêm com preposição e não tem regência. Ok? Vamos observar aqui, ó. Era bonito o carro tá legal? Ah lá, é uma frase errada. Era bonito o carro que ele veio até aqui. Já dizendo que o ele é o sujeito, ó. O cargo de sujeito já foi preenchido. Então eu sei que esse que está retomando o carro, que esse que é o qual. Então pega o carro e encaixa aqui na frase, ó. Como que o carro se encaixaria na frase? Ah, ele veio até aqui, de carro, com o carro. Sacaram? Então, na minha forma aqui, eu usaria assim, ó. Com que ele veio até aqui. Ou, com o qual ele veio até aqui. Adjunto adverbial. Não tem nenhum verbo, nenhuma palavra que esteja regendo a preposição. Ninguém está pedindo a preposição. É o que sobrou. É o que se encaixou. Ah, então do virtual para o real, é esse que é o grande segredo. É o encaixe, é a coerência da montagem. Ele veio até aqui com o carro. Né? Então, olha lá, esse com o carro virou com o qual, com o que. Perfeitíssimo. A hora que eu criei essa mecânica, esse movimento cognitivo coordenado, ajustado e treinado, pronto. Eu estou diante de um dos grandes problemas, tá bem? E começo a resolver
esse grande problema. E daí o bom aluno, o que ele faz? Ele não pede para cair coisa fácil. Né? Houve uma aluna que me emocionou um dia, que depois nós trabalhamos o cujo, na preparação dela, ela chegou para mim e falou assim, professor, eu estou torcendo para cair o cujo. Eu quase chorei na frente dela, sabe? É emoção pura, gente, né? Estou torcendo para cair o cujo. Na vida ninguém chama desgraça para si, sacaram? Você começa a puxar a desgraça. Eu quero que caia o cujo. Puxa vida, é que a pessoa entendeu o papel dele como aluno, né? Ele tem que pedir o pior, mas é porque ele treinou, ele dominou o pior. Né? Vamos então para essa segunda fase da nossa preparação, tudo bem? Até agora você se graduou, está bem preparado, e agora você volta ao ovo de tudo, tudo bem? Eu acho bonito quando eu falo para vocês que a minha primeira e grande lição que mudou minha vida foi quando eu comecei a dominar a preposição a, tudo bem? E se você observar bem, a preposição a não te abandonou nunca mais. E agora, nesse momento, é o momento mais complicado, tá bem? Sigam comigo a frase lá. Ó. Não são poucos os desafios que está submetida à doutrina. Tá legal? Então a doutrina é o sujeito. É isso que eu tenho que achar logo de cara. Sacaram? Bateu, achou. A doutrina está submetida. Porque a hora que eu fiz isso na minha cabeça, achei o sujeito e o verbo, pronto. O resto, confie em Deus e solte. O resto se encaixará naturalmente. O grande problema é achar o sujeito e o verbo. Então, a hora que você diz a doutrina está submetida, mas é tranquilíssimo. Não há problema nenhum a partir de agora. Se está submetida a algo, a alguma coisa. Ok? É por isso que nessa frase, então, o correto é dizer a que ela está submetida ou desafios aos quais ela, a doutrina, está submetida. Qual que é a velocidade de análise? Tudo vocês perceberam que você começa a levar 1,3 segundos, 1,8 segundos. Né? Há uma habilidade que você percebe isso. Aqui não posso ter mais dúvida. E você está lidando com ela. O ápice do problema do preposicionamento. Preposicionar o a é muito difícil no português. Já esperando a tragédia, que em vez de desafios, poderia ser um substantivo feminino. Não é? Observe a próxima aí. Ó. Traduzem o conjunto dos constrangimentos que... O que esse que está retomando? Está retomando o conjunto ou está retomando constrangimentos? Não dá para saber, ok? Porque os constrangimentos estão dentro do conjunto. O conjunto contém os constrangimentos. Entre eles há uma relação visceral. Você poderia retomar tanto um quanto o outro, que não afetaria o sentido. Tá legal? Então vamos retomar constrangimentos. Vamos fazer de conta que você retomou constrangimentos. Os quais os governos, os respectivos governos, pela forma que governos está no papel, sem preposição, eu começo a sentir o cheiro de sujeito. Eu vou sempre confirmar isso depois, mas já está com cara de sujeito. Né? Os respectivos governos estão subordinados. E se estão subordinados a algo, a alguma coisa. E nesta frase, eu não sei a anterior, eu não sei a posterior, eles estão subordinados aos constrangimentos. Aqui representado pelo pronome relativo. Então chega um momento, ó, que você nem trabalha mais com constrangimentos. Chega um ponto que você nem trabalha mais com a tradução. Você já entendeu a mecânica, já tem destreza com a preposição, você começa a abandonar o trabalho da tradução. Os governos estão subordinados aos constrangimentos. Você já vai direto lá na peça original. Você já está criando intimidade. Já tem as formas
para determinadas funções. Sacaram? Exige preposição? Exige. Qual que é a preposição? Preposição a. Você vai na tabelinha e consulta quando é um, quando é outro. Ok? Olhem para nós aí agora, aquilo que seria o momento final, exatamente. O horário confere, sacaram? É o pico do problema. É a hora da despedida. Você chegou ao cume da construção. Parabéns, vamos lá. Um homem do século XVI ou XVII ficaria espantado com as exigências de identidade civil a que nós sujeitamos. Nós é o sujeito. Nós nos submetemos. Então perceba que o verbo submeter é um dos verbos, né, de maior constrangimento às vezes. Por causa do poder, por causa do dinheiro, né? Então submetemos. Qual que é a regência do submetemos? O legal é você perceber que aqui o objeto que sofre ação é uma pessoa. Alguém sofre isso daqui, ó. Nós submetemos alguém a algo, a fazer algo. Ah, eu submeti o aluno ao estudo. Ah, o fulano de tal submeteu o menino a uma humilhação pública. Sacaram? Que quem sofre é o objeto direto. Então, nessa frase aí, ó, o nós é o sujeito, ele pratica a ação de submeter alguém, e em vez dele submeter um terceiro, ele se submete. Ele vira o objeto da própria ação. É auto-humilhar-se. Sacaram? Ficar numa fila para receber um papelzinho burocrático, para voltar daqui uma semana, sacaram? Nós nos submetemos a essas humilhações. Ok? Na hora de pagar a multa, tem que ser no dia exato, senão, né? Agora, para ser atendido, então nós submetemos alguém. Quem que é esse alguém submetido? O nos. Tudo bem? E nessa frase, então, temos ali as exigências de identidade civil. Nós nos submetemos às exigências de identidade civil. Se fosse o nome, você saberia como preencher. Agora você tem que voltar e dizer assim, professor, o quê? Está retomando exigências. Isso. E exigências na oração número 2 entraria aqui, com a preposição a. Por isso que o primo pobre receberia a preposição a. E se fosse o primo rico, que viria aí com as quais, ao receber a preposição a, haveria uma sobreposição e por isso acento grave. Ok? E isso precisa estar suavizado na tua memória. Olhar para um e olhar para o outro e dizer, ó, show de bola, beleza, sem problema algum. Quando a prova te pergunta, o emprego da preposição a, antes do pronome, em a que, atende à regra gramatical que exige a preposição a, regendo um dos complementos do verbo submeter. Exatamente isso. Tudo bem? Para alguns isso seria grego. A pessoa lê e não entende nada. Não é? Para você eu espero que esse a tenha significação, que a ideia de regência tenha significação. Nessa frase o nos é objeto direto, o a que, as quais, o objeto indireto. O nós é o sujeito e o verbo é transitivo direto e indireto. Ok? Esse é o momento que eu diria assim, a prova está te esticando ao extremo. Né? Tudo é muito difícil. Com a presença do pronome relativo, duplique essa dificuldade. Tá bem? No nosso próximo encontro, então, terminaremos o pronome relativo, trabalharemos a vírgula antes do pronome relativo, vamos trabalhar aquela frase, né, que uma das pessoas aí, né, acho que a Grazi que enviou a pergunta, a Grazi nos mandou a pergunta, nós vamos trabalhar com ela ainda e vamos começar a conjunção. Já abriremos o capítulo, então, da conjunção. Tá bem? Até lá, então.